Graça e paz, queridos. Graça e paz, família Pérola. Graça e paz, queridos, amados e amadas, filhos e filhas de Deus, irmãos amados. Estamos aqui mais uma live. Ficamos um tempo ausente, né? Nossa última live foi quarta-feira passada. Parece que tem uma eternidade, né? Mas estamos aqui para mais uma live na presença do Senhor. Pastora Érica já entrou, diaconisa Maria. Glórias a Deus. Vamos dar sequência, né? Dando continuidade. Hoje, lendo o livro de Romanos, né? Continuando a epístola, na verdade, né? Romanos não é um livro. Romanos é uma carta, né? Uma carta escrita ao apóstolo Paulo para a igreja que estava em Roma. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 5 e o capítulo 6. Lembrando que, sem querer desanimar, né? O livro de Romanos, ele, para quem assim, não domina muito a palavra, ele é meio que difícil assim, de entender. Não a compreensão daquilo que ele está dizendo, mas pelo jogo de palavras, né? Então é uma carta que ela fala muito sobre a lei, justificativa e graça. Num primeiro momento pode parecer meio truncado, pode parecer um pouco confuso, mas depois nós vamos conseguir, a gente consegue entender, né? E hoje nós vamos estar lendo capítulo 5, capítulo 6. Vamos abrir agora então nossas Bíblias, né, na Epístola aos Romanos, capítulo 5 e capítulo 6, nessa nossa live leitura dessa noite. É uma live que vai ficar salva, né? Certamente muitas pessoas não vão entrar agora por causa do horário, mas ela vai ficar salva, né, no Instagram, depois será colocado no nosso YouTube para estar disponível para um replay. Amém? Vamos fazer uma oração primeiro, colocando a nossa vida diante do Senhor. Separa aí a sua Bíblia e vamos orar nessa hora, fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus amado Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, queremos solicitar perdão de nossos pecados e falhas pelo sangue do Teu Filho Jesus, que tem o poder de perdoar pecados, tem poder de remover transgressões. Solicitamos também a presença do Senhor Espírito Santo, dos Teus anjos ministradores, conforme está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Nós proibimos nessa hora toda interferência. Meu Pai, nós pedimos nessa hora que seja estabelecido um ambiente, meu Pai, em que Teu Espírito Santo possa operar de forma desimpedida em nossas mentes e corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmão Aurilson também entrou aí, graça e paz. Vamos lá então. Capítulo 5 de Romanos nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse capítulo é aquilo que nós falamos, né? A epístola, a carta de Romanos, ela é essencialmente, os seus primeiros capítulos, ela trata muito acerca entre pecado, essa relação que existe entre pecado, lei, morte, graça e vida. Então, ele sempre vai estar abordando que todos nós seres humanos, todos nós, filhos e filhas biológicos de Adão, descendência, né, de Adão, todos nós somos pecadores, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, da glória de Deus, né, da presença. Então, quando Adão e Eva eles são expulsos do jardim, aquilo ali é simbólico, aquilo aconteceu, e tem todo o simbolismo que está representando que a raça humana ela está longe da presença de Deus. Não tem mais acesso à santidade, não tem mais acesso à presença. Então essa é a regra. A partir dali agora, o que acontece com o pecado? Esse pecado agora ele começa a reinar na humanidade. A humanidade está perdida. Está perdida e o que está reinando? Está reinando a morte. Por quê? A morte ela entra em ação, o seu portal de entrada, a sua porta de entrada é esse pecado original. E aí, então nós temos pecado, a perda, pecado como uma perda do acesso à presença de Deus, ocasionada, né, pela transgressão. Então o pecado ele é uma consequência daquela desobediência. Então houve uma proposta. Qual que é a proposta? Nós temos que entender que, na verdade, a bem da verdade, Adão e Eva, essa questão da árvore é bem simbólico, porque eles não caíram. Por um momento vai parecer meio assustador ou escandalizador, né? Será motivo de escândalo. Essa nossa frase nós podemos dizer que eles não caíram porque eles comeram. Na verdade é o inverso. Eles comeram porque caíram. Então vou repetir. Adão e Eva não caíram da presença de Deus, daquele patamar de acesso de Deus, porque eles comeram a árvore. Foi o contrário. Eles comeram porque eles já tinham caído desse patamar. E como assim? Qual foi a proposta? Qual foi o marketing que foi apresentado a Eva? Olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Então, dela ter decidido comer aquele fruto é porque ela quis ser.
o marketing, a venda, a propaganda, e foi colocado, foi essa: olha, se você comer, você vai ser igual. E foi dada uma garantia, tá certo? Olha, não se preocupe, você não vai morrer. Não é isso que Deus falou, tá? Deus falou que ia morrer, mas pode comer, que não vai morrer. Então, a partir desse momento que ela deseja, tem no seu coração esse desejo de ser igual a Deus, quando come do fruto, na verdade já tinha caído. Ou seja, a partir do momento que nós desejamos tomar uma posição que não é nossa, nós já caímos. Então nós não podemos confundir o pecado em si com a materialização dele. Esse é o primeiro ponto. Então, como eles desejaram ser igual a Deus, eles pecaram em primeiro lugar no seu coração. Materializaram isso lá naquela figura simbólica, poderia ser qualquer outra coisa. Eles comeram aquilo ali, perderam o acesso de Deus. Então agora eles entraram no tempo da morte, do Cronos. Agora iriam morrer. Então toda a humanidade, essa que foi a regra geral. Aí, o que acontece? Agora Deus, desde desse pecado, ele já tinha bolado o plano dele de redenção. Ele já tinha na sua mente, que é supratemporal, ele já tinha um plano de redenção. Tanto é que Apocalipse diz que o Senhor Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tá entendendo? Então, para Deus não houve uma novidade ali que o homem ia pecar, que o homem ia errar. Deus já sabia, tá certo? Então não se trata que Deus foi bobo ou que Deus não sabia aquilo que estava fazendo quando criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estou dando essa introdução para nós sabermos o quê? Que Deus, aquilo ali representava o livre-arbítrio. Deus já sabia que eles iriam pecar. Mas Deus não fez robôs. E Deus não quer robôs para si. Amados, nós temos que entender que Deus ele respeita as decisões das pessoas. Se a pessoa quer seguir a ele, o que ele vai exigir? Você quer me seguir? Então tudo bem. Ele exige exclusividade e santidade. Você me sirva só a mim. Se você é limpo, limpe-se ainda. Mas para quem é sujo, olha, suje-se ainda. Tá certo? Então aí, quando agora esse plano ele vai ser colocado em prática, como que esse plano é colocado em prática? Quando Deus agora ele vai eleger Abraão. Ele chama Abraão, porque através dele agora ele vai formar uma nação, que são os hebreus, né? Ali dali onde vai puxar os judeus. E agora ele outorga, ele entrega a lei para eles. Então a lei ela era baseada em uma série de regras, de cerimônias, de ritos, de proibições e um culto sacrificial. Você pecava, você pegava ali uma oferta, um cabrito, você levava lá diante de um sacerdote, ele imolava aquele cabrito, aquele cordeiro, e aquele cordeiro lá ele era um substituto da sua vida. Aquele cordeiro aquele animal, aquele cordeiro que não tinha nenhum pecado, que não tinha nenhuma culpa, ele agora era um substituto seu. Você transferia, você colocava a mão na cabeça, você transferia, era simbólico, tá certo? Então todas essas alegorias, toda essa explicação até aqui é para mostrar que, então todos nós pecamos, agora nós entramos no tempo da morte, todos estão, e agora vem um tempo da lei, que foi outorgada agora, né, principalmente com a figura de Moisés, quando ele recebe ali a lei, e agora isso dura até Cristo. Só que ninguém foi perfeito, nem os judeus, ninguém ali conseguia cumprir a lei, todos tropeçavam. Porque a lei, para qual foi o pecado? Aí, inclusive, está aqui no versículo 13 do que nós lemos. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, aquilo que eu estava explicando, eu estava dando um exemplo, por exemplo, aquilo que acontece na nossa sociedade com relação a quem faz o famoso acordo com o patrão para receber seguro-desemprego. Só que isso é um crime. É um crime porque existe uma lei dizendo que quando você faz isso, você está fazendo uma apropriação indébita federal. Você está roubando uma verba que é do governo federal. Se não houvesse essa lei, estava tudo certo. Você fazia o acordo e você ia receber normalmente. Então, para que serve a lei? A lei ela é um denunciante. Ela é uma denunciante. A lei ela serve para denunciar o seu pecado. O meu pecado e o seu pecado. Então, quando você começa a examinar a palavra que diz que você não pode furtar, então ele agora vai denunciar a nossa natureza que é de ser ladrão.
Quando ele vai dizer que nós não podemos praticar homicídio, né, que é diferente de uma autodefesa, mas enfim, que nós não podemos cometer assassinato, vai denunciar a nossa natureza de sermos homicidas, assim como Caim foi com Abel. E uma série de situações que estão descritas, que a lei ela serve para quê? Ela denuncia a nossa natureza. Ela denuncia a nossa tendência maligna de cometer pecados e erros e falhas, tá bom? Então, ele vai explicar aqui, né? Então, que o Senhor Jesus ele fez esse trabalho. Então, agora, nós entramos no tempo da graça. Nós entramos no tempo da graça. Nós morremos, sim, fisicamente. O nosso corpo morre. Porém, nós temos acesso agora a uma vida eterna no porvir, porque alguém que nos amou primeiro, mesmo nós ainda estando nas nossas falhas, nas nossas ofensas, nas nossas imperfeições, um justo chamado Jesus, enviado pelo Pai, decidiu se entregar à morte pelas nossas vidas, como um substituto para o nosso pecado. Então é isso que esse versículo está explicando, amém? E outra coisa também, ele está explicando aqui, a partir do versículo 12, essa dicotomia que existe entre Adão e Cristo. Então, Adão, que é esse primeiro homem que foi formado, através, é aquilo que ele vai explicar, olha, através de uma ofensa, entrou o pecado no mundo. Então ele fala que, olha, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Só que ele estava falando aqui, olha, que assim como por nossa ofensa e uma sua desobediência, mas por um só ato de justiça, a salvação ela veio. Então, o Senhor, se Adão pecou, se esse ato dele, ali inclusive Eva, porque era uma só carne, né? O casal pecou, tá certo? Então, esse único ato foi suficiente para alastrar o pecado para a humanidade? Foi, ok, tudo certo. Porém, o ato de obediência de Cristo, principalmente ali no Getsêmani, que é o ápice, que nós temos que entender, amados, que quando o Senhor Jesus ele é preso, ele vai para a cruz, ele já tinha vencido, tá certo? É o mesmo paralelo. Aonde que foi a grande prova do Senhor Jesus? Foi no Getsêmani. Porque o Getsêmani é uma figura do Jardim do Éden. Ali, Adão e Eva foram o quê? Provados e pecaram. No Getsêmani, o Senhor Jesus estava com o quê? Com os apóstolos. Os apóstolos ali, eles representavam quem até então? A igreja. Eles pegaram, eles não oraram, não conseguiram vigiar com o Senhor Jesus, e quando vieram salteadores, eles fugiram. Quando vieram aqueles que iriam prender o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus falou, olha, deixa eles, o assunto é comigo. Por quê? Porque Adão, a primeira coisa que ele fez quando ele errou, ele transferiu a culpa para Eva. Não. Sabe quem é a culpa, Deus? A culpa é de Eva que você me deu. Eu não pedi mulher. Então a culpa não é minha, não. A culpa é dela. É ela que comeu e ela me ofereceu. Mas foi a mulher que você fez para mim e me entregou. Então isso denuncia a nossa natureza. Tá certo? E aqui nós não estamos falando de psicologia. Nós estamos falando aqui de mundo espiritual. Nós estamos falando aqui de princípios, regras, preceitos e leis espirituais. E estamos falando da nossa natureza, que é transferir culpa, tá certo? Então é isso que ele está explicando, olha, foi isso que aconteceu, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, mas também por um só homem, que é o segundo Adão, que é um Adão perfeito, Jesus, a justiça ela entrou, agora nós temos acesso. Nós não somos justificados pela lei, ou seja, não é por aquilo que você come, não é se você não come carne de porco, se você não toma café, se você guarda o sábado, se você fala hebraico. Isso aí pode ser cultura, tá? Isso pode ser gastronomia, mas para salvação, isso não garante salvação, tá? Você pode ser uma pessoa mais saudável, evitando diversos alimentos, mas isso não garante que você vai ser salvo. Ou quem não deixa de comer vai deixar de ser salvo. Então nós não somos salvos se você é vegetariano ou se você é carnívoro. Você não é salvo se você guarda o sábado ou você não guarda o sábado. A salvação é pela graça. E a graça é o quê? Favor imerecido.
teve um custo para o Senhor Jesus. Ela não é de graça, que para o Senhor Jesus custou a vida dele. Mas ela nos é dada de graça por quê? Porque nós não temos nenhum valor que é superior ao sangue de Jesus. E é aí que entra, para nós finalizarmos esse capítulo, é aí que entra o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder? Primeira pergunta, sim. Agora a segunda pergunta, qual que é o poder do sangue de Jesus? O poder do sangue de Jesus é o poder para a salvação. Tá certo? O nome de Jesus está lá no Evangelho de Marcos e nos Evangelhos. O nome de Jesus e o restante do Novo Testamento. O nome de Jesus é para ministrar a cura dos enfermos, é para expulsar demônios. O nome de Jesus é uma arma no mundo espiritual. Só que não tem como você entrar em guerra no mundo espiritual se você não é salvo. Porque você entrar numa batalha e você vencer é um direito só para quem tem salvação. Assim como você ter dons, você ter talentos, você ter acesso ao Pai. Isso aí é para o salvo, tá certo? Você ter anjos à sua disposição, isso é tudo, são prerrogativas daqueles que são herdeiros da salvação. O que eu tô lendo e que eu tô te falando tá lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os herdeiros da salvação, os homens e mulheres que são herdeiros da salvação. Por que a palavra diz que é herdeiro? Porque ninguém tá salvo. Eu, por exemplo, estou falando com vocês aqui agora, eu não estou salvo. Por que eu não estou salvo? Porque salvação ela é um processo. Tá? Ela é diária. Hoje, então, ela tem uma duração de 24 horas. Quando gerar o relógio meia-noite, já é um outro dia. Já é dia 25, já é dia 24, quinta-feira. Então, amanhã eu preciso de estar salvo. Na sexta-feira, eu vou precisar de estar salvo. Então, não é porque eu estou salvo na quarta que minha quinta, sexta, sábado, domingo e etc. E 2023, por exemplo, está garantido. Não, não é assim que funciona. Tá? Então, o sangue de Jesus tem o poder de que, para aqueles que crerem nele, no Senhor Jesus, nessa pessoa, o sangue de Jesus tem o poder de perdão, de perdoar. O sangue de Jesus é uma moeda. É ela que paga pelo seu pecado, ela te justifica. E não existe nada superior ao sangue de Jesus. Então por isso que ela é gratuita. E infelizmente é por isso também que muita gente não dá valor. Porque ela é gratuita. Tá certo? Então nós finalizamos aqui o capítulo 5. Vamos para o capítulo 6. Amém? Nos diz assim. Muito importante isso aqui, que agora ele vai falar agora de uma consequência, de um erro que nós não podemos cometer. Tá bom? Diz assim o capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado
não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que, daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, esse capítulo aqui, ele é um dos mais importantes, porque ele está falando de algo que é muito atual, que é o quê? É uma heresia chamada supergraça. Então vamos lá, o que nós já aprendemos? O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido, tá? Tem um custo. Por que você não paga? Por que ela é gratuita? Então não vamos confundir aqui. Qual que é o elemento mais importante da graça? É a questão da ausência de mérito. É a parte que a gente fala que é um favor, ou seja, não é um direito, tá certo? Então, para começar, olha só que interessante. Nós não temos direito à salvação. Nós temos acesso a ela como um favor. Tá? Deus, porque se você acha que você tem um direito à salvação, se você tem um direito é porque alguém te deve algo. Quando você fala assim, eu tenho o direito de te cobrar, é porque então você tem alguém está te devendo. Alguém é devedor em relação a você. Por que um filho pode cobrar uma pensão alimentícia de um pai que não paga alimentação? Porque o pai tem um dever de alimentar o filho. Então o filho, quando não está sendo alimentado, ele tem o direito de demandar o pai, porque o pai tem um dever. Então se você pensar que você tem direito à salvação, qual que é o problema disso? Você vai chegar à conclusão que Deus tem o dever de te salvar. Só que isso não é verdade. Então a primeira coisa que nós temos que entender, que hoje sai dessa live entendendo que Deus não tinha e não tem o dever de nos salvar. Tá certo? Então isso foi um ato de soberania. Tem duas características principais que nós podemos elencar. Primeiro, um ato de soberania, porque ele quis. Mas ainda mais que uma soberania, foi um ato de amor, porque ele nos amou muito. Então, como ele nos amou muito, e ele é soberano, porque ele pode matar, ele pode fazer viver, ele pode condenar, ele pode perdoar. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão para nós, seres humanos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá certo? Então, para começo de conversa, vamos lá. Conceito de graça. Primeiro conceito, primeira partícula desse conceito é um favor. Você não tem direito de ser salvo. Você não tem direito a ser de salvação. Tá? Primeiro ponto. Então, ele é um favor. Segundo, quer complementar esse primeiro conceito, ele é imerecido, tá? Ou seja, além de ser um favor, ou seja, não é um direito e Deus também não tem um dever, nós também não fizemos nada. Nós não fizemos nada para ele, para que ele pudesse se mover a nosso favor. Então foi um ato de misericórdia. Deus, o que é misericórdia? Miséria de coração. Ele sentiu a nossa miséria. Sentiu como, pastor? Como que Deus sente a miséria?
na pessoa de seu filho Jesus. Porque o Senhor Jesus, né, ele encarnou pelo poder do Espírito Santo no ventre de uma virgem. Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Ele viveu as nossas dores. Ele andou nessa terra. Ele sentiu a nossa condição humana. Ele foi tentado. Ele foi provado. Ele foi vilipendiado. Ele passou por aquilo que nós passamos. Ele viveu entre nós pecadores. O verbo, ele se fez carne. Ele se fez carne, o verbo. Então ele sentiu a nossa miséria. Ele sentiu a nossa imundícia. Não porque ele era miserável, não porque ele era imundo, mas porque ele nos substituiu. Como substituiu? Na pessoa de seu filho Jesus, um homem perfeito. Então graça, não confunda graça com gratuidade, tá bom? Porque é um favor, você não tem direito. Não é um direito. E outra coisa, nós não fizemos nada para mover ele. Foi por um ato de amor, de misericórdia, de soberania. Então, foi um favor, é um favor imerecido. Então, qual que é uma das partes mais importantes dessa característica? Quando a gente fala imerecido, quer dizer que não existem méritos. Ou seja, não é aquilo que você fez, não é aquilo que você faz ou que você fará. Passado, presente e futuro. Você não é salvo porque você não fuma, porque você não bebe, porque você não mata, porque você paga imposto, porque você é bonito, porque você é branco, porque você é preto. Não. Não importa o que você faça, não importa quem você é. Você não tem direito e você não tem méritos, tá? Isso é a graça de Deus. Então esse é o primeiro momento. Por quê? Por que ela substitui a lei nesse aspecto? Porque na lei, as pessoas, no tempo, eles começaram a confundir. Por quê? Porque aquele culto, como ele era ritualístico, você fazia um rito, era um culto baseado em rito. Você pecava, você pegava lá o cabrito, botava a mão sobre ele, o sacerdote, você substituía, você, num ato de transferência, eu estou transmitindo meu pecado para esse animal inocente. Ele morria, carregava o pecado, o bode expiatório, né? O cabrito, o bode da expiação saía do arraial, ou seja, o pecado tinha que sair. E agora você estava justificado. Então era um sistema que era simbólico, ele estava apontando para o Senhor Jesus. Então era um sistema imperfeito apontando para um sistema futuro que ia vir, que é o que está em vigor agora, que é o da graça. Só que as pessoas não entenderam isso. E inclusive acontece isso hoje. Então a pessoa ela acha, porque vamos agora entrar aqui. Ele está falando que, olha, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele está falando de modo nenhum. Como ainda viveremos no pecado, nós que morremos para ele? Então o que isso quer dizer, amados? Não é porque é um favor sem méritos e sem custo que ele é gratuito, ou seja, não existe oferta pelo pecado a não ser o sangue de Jesus. E é o sangue perfeito porque, uma vez derramado, não precisa mais ser derramado. O Senhor Jesus não precisa voltar à terra e morrer de novo. Não. Esse sangue dele, sacrifício, é perfeito. Morreu tanto por aqueles que morreram no tempo da lei, aqueles que estavam vivos e os do futuro. Ok? É um sacrifício perfeito. Porém, hoje que as pessoas confundem é a questão da supergraça. Então as pessoas acham, porque não, eu não vivo na lei, eu estou vivendo no tempo da graça. Então ela acha que pode fazer o que quiser. Então está confundindo liberdade com libertinagem. São conceitos, parecem ter uma semelhança no primeiro momento, mas são totalmente diferentes. A liberdade que nós temos em Cristo, ou seja, eu não preciso ficar guardando sábado, eu não preciso falar hebraico, eu não preciso me vestir igual um judeu, eu não preciso deixar a barba crescer ou tirar a barba para ser salvo, eu não preciso ser vegetariano, eu não preciso cumprir ritos, tá certo? Então essa que é a questão. Porém, a graça, ela tem uma seriedade maior, um peso maior do que a lei. Vou te dar alguns exemplos. Pega o Evangelho de Mateus, as Beatitudes, ali o Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5, 6 e 7, quando o Senhor Jesus está falando, olha, quem olha para uma mulher,
Ou seja, no sistema da lei, o que você tinha que fazer para adulterar, por exemplo? Você tinha que ir para a cama com a mulher ou com o homem, vice-versa. Você tinha que praticar o ato para ser um adúltero. No sistema da graça, que o Senhor Jesus fala, olha, eu te digo o seguinte, aquele que já olha, cobiçando, ele já pecou, já adulterou. Tá certo? No sistema da lei, você tinha que pegar ali, você tinha que derramar sangue para ser um homicida. Você tinha que ele apedrejar alguém, ou você tinha que matar, ceifar a vida. No sistema da graça, o Jesus fala, olha, aquele que aborrece seu irmão, fala mal do seu irmão, já é réu de juízo, já é homicida. Você já é um homicida. Então, ele está falando o seguinte, olha, não é porque você está no tempo da graça que agora você vai viver uma vida de libertinagem, achando que você pode fazer aquilo que você quer. Não é assim. Então, ou seja, e ele está falando também da importância da questão do ato do batismo nas águas. O batismo nas águas é um ato também, ele é um ato declaratório, ele é uma declaração no mundo espiritual, que assim como o Senhor Jesus morreu na cruz, quando você imerge nas águas, você está dizendo assim, olha, eu morri para o pecado, da mesma forma que o Senhor Jesus morreu na cruz, eu agora morri para o pecado. É uma declaração pública. Então não é porque você vive agora um regime da graça, um tempo da graça, que você vai fazer aquilo que você quer fazer. Que você vai praticar os atos que você quer praticar. Não, tá certo? E ele vai explicando aqui também o seguinte, olha, nós não podemos deixar o pecado reinar em nossas vidas. Se você morreu com Cristo, ok, você está morto e é um ato acabado. Você não pode continuar praticando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Não, você morreu para o pecado? Então, ok, você morreu para o pecado, tá? E ele está falando, para nós finalizarmos aqui, ele está falando dessa relação entre lei, escravidão e graça. Então, tudo aquilo que te domina, você é escravo, você é servo. Então, exemplo, você é escravo da você não consegue viver sem pornografia. Você é um escravo da pornografia. Você não consegue viver sem masturbação. Você é um escravo também da fornicação. E assim, etc. Você é uma pessoa que você não consegue viver sem roubar. Então, todas estas ações, estas atitudes são dominadores. São dominadores. Então, quando você não consegue vencer isso, é porque você, na verdade, é um escravo. A graça, ela nos libera dos ritos. Para nos mostrar que não importa o que nós façamos, a nossa salvação não é por aquilo que nós somos ou fazemos. Ela é porque alguém que era perfeito pagou por nós. Então, e está falando aqui, né, para nós finalizarmos, fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E fala também, né, de quando nós nos convertemos, é isso que nós sentimos. Então, nós que agora estamos convertidos, quando nós lembramos das nossas atitudes no passado, o que nós sentimos? Nós sentimos vergonha. Porque hoje nós temos consciência do que é a palavra. Hoje nós conhecemos a verdade. Hoje nós sabemos aquilo que desagrada o Espírito Santo. E quando nós lembramos de quem nós éramos, do nosso passado, é imundícia. Nós ficamos envergonhados. É aquilo que ele está falando aqui, olha. Naquele tempo, versículo 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Tá certo? Então hoje foi essa nossa live leitura, capítulo 5 e 6 de Romanos, tá? Falando muito dessa relação. E como igreja nós não podemos ser ignorantes. Esse é o primeiro passo para uma vida cristã saudável. Entender o que é lei, o que é graça, o que é pecado, o que é arrependimento, o que é uma vida nova, o que é o velho homem. O velho homem foi crucificado todos os dias, tá bom? Que Deus possa nos abençoar, quero te agradecer, né? Passamos agora esses nossos minutos aqui. Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria de orar pela sua vida. Você que está presente, que depois vai estar assistindo esse replay, amém? Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, abençoa o teu filho e a tua filha que estão aqui presentes.
seja ao vivo, seja na reprise dessa live offline. Que o Senhor Deus venha estar estendendo as tuas mãos de poder. Abençoa, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoa o teu povo. Derrama da tua bênção, derrama da tua graça. É assim que nós oramos, te pedindo uma noite abençoada e que todos que vão ouvir este ensinamento sejam alcançados, libertos, meu Pai, pelo conhecimento, porque o que nos liberta, Pai, é a verdade. O que nos liberta é o conhecimento. Abençoa o teu povo, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Muito obrigado. Amanhã nós voltamos nesse horário de 10h30, tá bom? Para fazer nossa segunda live da semana na quinta-feira, tá bom? Graça e paz, boa noite, tchau, tchau.